Começando hoje, né? Deus colocou esse desejo no meu coração da gente começar um estudo de provérbios. E bom dia, Eli. E me deu esse nome, Sabedoria Prática, porque o livro de provérbios é um livro de sabedoria, né? E o meu interesse aqui é levar a gente a esse entendimento também de como estudar a Bíblia, porque muitas vezes, algumas pessoas chegam, né, e perguntam como que é que eu faço para estudar, porque às vezes eu tento ler, não entendo nada, eu tento, mas eu não consigo dar prosseguimento, né? Então, todas juntas aqui, vamos começar nesse estudo. Será um capítulo por dia, então a gente vai passar aqui um tempinho durante esse mês, né? Todo esse mês de outubro, praticamente, mas são apenas 30 minutos e vai ser muito bom. E eu quero dar esse primeiro passo para você continuar a sua caminhada depois, né? Passar um pouquinho também do que eu já faço. Eu tive muito também essa dificuldade quando eu comecei, né, a tentar estudar. Tive algumas pessoas que me conduziram nessa caminhada. Minha sogra, Márcia, foi alguém que me ajudou muito. Ela que sentou comigo a primeira vez para me ajudar a estudar. Aí ela falava assim, você tem um caderno? Pega um caderno, né? Ela que me ajudou no início. E tem outras pessoas também que vão nos ensinando. A pastora Elisete também, ela sempre nos ensina, nos dá dicas de termos alguns cadernos, algumas coisas separadas. E eu quero passar um pouquinho isso também para vocês que vocês possam crescer e eu crescer junto com vocês também, porque quando a gente senta para estudar junto, eu também estou crescendo junto, né? Então, antes da gente começar, eu vou fazer uma oração breve, vou fazer de olho aberto porque eu tenho que ficar de olho aqui e aí a gente começa, tá bom? Sejam todas bem-vindas. Senhor, meu Deus querido Pai, muito obrigada por essa manhã na Tua presença, Deus. Muito obrigada por estarmos aqui nesse momento contigo, Deus. Abençoe esses minutos que nós vamos estar diante da Tua palavra, que assim como Paulo orou, eu oro, que através do seu conhecimento, o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria, ilumina os olhos do nosso entendimento através da Tua palavra, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento da Tua palavra e aplicar na nossa vida e vivermos ela em nome de Jesus. Abençoe a cada mulher aqui. Amém. Bom, gente, então antes da gente começar a estudar já no livro de Provérbios, você já deixa ele aberto aí, eu vou passar algumas dicas, né, para que a gente tenha um estudo bíblico eficaz, né, para que eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm dificuldade, então para a gente dar um direcionamento também para o que a gente está fazendo, né? Vamos deixar, eu vou deixar salvo, vai ficar salvo só por pouco tempo, acho que por 24 horas, tá? E depois eu também vou liberar no canal do Telegram. Então, se vocês tiverem, vai ali no link da minha bio, clica lá e vai acessar o canal do Telegram, que eu também vou deixar material desse estudo lá, tá? É só se inscrever. A primeira dica para que a gente tenha um estudo bíblico eficaz, um estudo bíblico que vai trazer proveito para a nossa vida, é que a gente precisa organizar o nosso tempo, né? Então, vocês viram aqui que eu separei um tempo, 7h30 da manhã, estabeleci um horário, né? Estabeleci o quanto que vai durar esse horário, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Estabeleci um horário, estabeleci um tempo e organizei o meu dia para isso. Pode ser, né? Por quê? Porque a gente, como mulher, nós temos muitas tarefas. Se a gente é casada, se a gente trabalha, né? Se a gente tem filho, então mais tarefas vão surgindo ao longo do dia. O que eu descobri, né? A experiência que eu tenho durante esse tempo, né? Que eu tenho me dedicado a estudar a palavra de Deus, é que se eu não estabelecer esse tempo, facilmente eu vou me perder nas tarefas do meu dia a dia. E cada fase da minha vida, eu tinha um tempo que eu conseguia me organizar para dar atenção à palavra de Deus. Então, houve época na minha vida em que eu trabalhava fora e eu acordava muito cedo, em que eu utilizava um período do meu intervalo no trabalho,
ou o período da noite para poder me dedicar a esse estudo. Teve algumas vezes também que eu ia dentro do ônibus estudando, lendo a Bíblia para poder estudar. Houve fase da minha vida em que eu tinha bebê pequeno, que eles acordavam cedo, mas ele tinha o soninho da tarde, então eu aproveitava o soninho da tarde em que eu estava livre para poder estudar. Agora que eles já estão mais velhos, que eles já têm também o horário deles, eu procuro levantar mais cedo para que eu consiga, nesse momento, ficar sozinha, sem muitas distrações, pelo menos, para eu conseguir estudar. Então, a gente vai meio que fazendo o nosso horário. Uma coisa é, estabeleça um horário. A gente não pode ficar assim, amanhã se der eu vou fazer. Amanhã na hora que eu tiver um tempinho eu vou fazer. Não faça isso, porque você nunca vai ter um tempinho. Então, assim como a gente se organiza para muitas outras coisas na nossa vida, organiza também. Se propõe a se organizar no seu horário para que você tenha um tempo para isso, né? Nem que seja 15 minutos, eu acho assim, o pouco tempo bem feito é melhor do que um grande espaço de tempo em que você fica só lendo e não entende nada. Então, o pouco que você fizer, se fizer bem feito, já está valendo, sabe? Não precisa, eu quero começar, vou ficar aqui, tentar ficar 1 hora estudando e às vezes você vai ficar 15 minutos e não vai conseguir e vai ficar frustrado. Então, estabeleça um tempo, você pode começar com pouco tempo, lendo um capítulo, né? E depois você vai, com o tempo passando também, você vai ver que vai ficar mais fácil e mais tranquilo. Então, se organiza no seu horário. Não pegue a sua Bíblia, segunda dica, não pegue a sua Bíblia apenas com o intuito de ler muito, mas sim de compreender, tá? O que a gente precisa entender quando a gente vai estudar a palavra de Deus é que a gente não está lendo, a gente está estudando. Então não adianta eu pegar e ler, eu quero ler 5 capítulos hoje, eu quero ler um livro inteiro hoje, só por ler, só para dizer que você está lendo a Bíblia, está lendo muito a Bíblia, ou para terminar rápido, fazer essa leitura aqui rápido. Não. Uma coisa com qualidade, mesmo que seja menor, é melhor do que uma coisa que você faz em grande quantidade, mas está fazendo por fazer, né? Então, ao invés de escolher ler muito e não entender nada, escolha ler pouco, mas tentar compreender alguma coisa, tá? Para você ter um estudo eficaz, para ter um estudo que vai trazer alguma coisa para a tua vida. Não só para ler a Bíblia. Eu não estou falando aqui, eu estou ensinando para vocês não só ler, mas a gente estudar, a gente meditar, a gente entender. Então, ao invés de ler muita coisa, prefira ler pouco, mas entender o que você está lendo. Tá? Não se cobre em ler, eu tenho que ler a Bíblia. Não, calma, vamos por passos, tá? Toda vez que você se propõe a estudar a Bíblia, ore pedindo ao Espírito Santo a compreensão dela. Por quê? Porque ele é o autor da Bíblia, ele é o autor da palavra e ele habita dentro de nós. A Bíblia é o único livro que a gente consegue ler em que o autor está sempre ao nosso lado. E ele está disposto, além de estar do nosso lado, ele está disposto a ensiná-la para nós. Ele está disposto a mostrar tudo aquilo que a gente precisa para aquele momento para nós. Porque às vezes também você vai ler um trecho da Bíblia numa época da sua vida e ele vai te mostrar uma coisa. E aí você vai ler esse mesmo texto numa outra época da sua vida e ele vai falar outra coisa diferente através dessa palavra. Então, procure, né? Busque, ore, toda vez que você for ler a Bíblia, ore ao Espírito Santo para que ele te dê o entendimento da palavra, que com certeza ele vai te dar. Ele não vai te negar isso, ele não quer esconder nada de você, tá? Tenha sempre, quando você for estudar a Bíblia, tenha sempre caneta, marca-texto e um caderno quando você for estudar, né? Então tenha lá a sua Bíblia, um caderno, ou tem gente que anota em telefone, iPad, mas que você tenha algo para você anotar. Por que eu falo isso? Porque toda vez que eu me proponho a estudar a Bíblia, sempre vai ter alguma coisa que vai saltar aos seus olhos. Sempre vai ter um versículo que vai chamar a sua atenção, sempre vai ter uma palavra que vai falar contigo. Se você não marcar naquela hora, você vai acabar esquecendo,
né? Então sempre tem um marca-texto, sempre tem um caderno. Por quê? Porque se você orar pedindo ao Espírito Santo a orientação sobre essa palavra, ele vai te dar. E às vezes ele vai te falar algo. Eu separei aqui um caderno antigo. Antigo não, de 2019. Que eu estava fazendo foi até junto com a leitura coletiva da igreja, olha. Aqui é 1 Reis 18:36. Eu estava lendo Reis. Esse versículo, esse texto me chamou a atenção. Eu destaquei com certeza ele na minha Bíblia. Eu fiquei ali, né, em cima dele. Eu fiz anotações, coisas que Deus me falou, né, nesse versículo. Falei aqui, apliquei na minha vida. E ainda aqui embaixo, depois que eu fiz uma oração. Eu escrevi uma oração baseada nesse versículo. Então você precisa, sempre que você for se dispor a estudar a palavra de Deus, sempre vai ter alguma coisa que ele vai falar ao seu coração. E às vezes, se a gente não anotar na hora, você não vai conseguir lembrar depois. A vida vai, né? Você vai se enchendo de afazeres durante o dia, né? Você vai vivendo a sua vida e você não vai conseguir, de repente, se lembrar disso depois. Mas se você tiver uma anotação, né? Um memorial, você vai passar por isso depois e vai lembrar de tudo que Deus já falou com você. Então, o seu caderno, digamos assim, o seu caderno de estudo, né? O seu caderno devocional. Hoje também eu uso um caderno devocional. Ele vai ser também o teu diário do teu crescimento espiritual com Deus. Porque toda vez que você for olhar, você vai ver, esse texto que eu li da Bíblia, Deus falou comigo nesse texto, Ele falou algo sobre a minha vida, Ele falou algo que eu precisava melhorar. Você vai ter ali um diário da tua vida com Deus. Então não deixe de ter, sabe, um caderno e uma caneta na hora que você estiver estudando a Bíblia, porque provavelmente, indubitavelmente, sem dúvida, Deus vai falar com você. Então, anote o que ele falar, porque isso vai ser muito bom para a sua vida depois e para o teu crescimento espiritual, sabe? Tem esse memorial com Deus. Isso faz toda a diferença desde que eu comecei a fazer isso nos meus estudos com Deus. Até porque você vai estar sempre preparado. Vai que surge uma oportunidade para você dar uma palavra em algum lugar, não é verdade? Você já vai ter lá alguma anotação do que Deus falou contigo, então você já não vai ficar tão desesperada assim, tá? Quando você for ler um texto da Bíblia, né? Aí você já vai começar a ler intencionalmente, né? Com desejo de conhecer a Escritura, de saber o que Deus está querendo falar. Então leia com atenção, olhe para o texto, né? Leia o texto e veja que versículo te chamou mais atenção naquele texto. Isso já é um sinal, de repente, do que Deus está querendo te ensinar. O que te chamou a atenção? Que versículo? Tem horas que você está lendo a Bíblia, ou que eu estou lendo a Bíblia, e parece que um versículo saltou aos meus olhos, assim, ele mesmo se destacou sozinho. Dê atenção a esse versículo, né? Busque saber, pesquisa, né? Olha para ele, o que saltou aos seus olhos, marca, anota, porque Deus pode estar começando a falar com você através desse versículo. Então, leia comece, né, nesse propósito a ler com intencionalidade para estudar a palavra de Deus. E depois que você leu, que você estudou, que você anotou, que você viu que saltou aos seus olhos, você vai começar a pensar no que você precisa aplicar na sua vida através desse estudo. Porque se você está se propondo a estudar a palavra de Deus, a ter conhecimento, né, a ter sabedoria, a estar mais próximo dele, a conhecer a palavra dele, como é um estudo pessoal, ele vai estar falando com você e provavelmente é algo para você aplicar na sua vida, né, algo para você ter conhecimento. Então, sempre que você for, por isso que é bom você ter o caderno, porque você anotando o texto, meditando nele, você pode, de repente, achar alguma coisa ali, até na sua vida, em que você pode aplicar essa palavra. Então, o estudo é um estudo básico. Eu não estou falando aqui de estudo focado. Existem estudos focados, né, em algumas coisas, mas um estudo básico para a tua vida e para o teu crescimento espiritual e pessoal na palavra de Deus é um estudo básico e fácil que você pode fazer tranquilamente na sua vida, sabe? E que vai dar muito certo. A partir do momento que você começar a se propor a isso, você vai ver que automaticamente você vai crescendo, tanto no teu conhecimento da palavra, quanto no teu
devocional, no teu momento, na tua intimidade com Deus, e você vai ficar cada vez mais motivada a fazer mais, né? Então eu creio que vai ser um hábito que você vai pegar para sua vida e não vai conseguir mais largar, porque você vai ver os resultados. É igual a pessoa que tem preguiça de fazer atividade física, quando começa a fazer, vê os resultados que está conseguindo e aí não para mais. Assim é também com o estudo da palavra de Deus. Eu sei que isso vai acrescentar na tua vida, isso vai acrescentar na tua vida espiritual, você vai crescer espiritualmente, você vai crescer como pessoa, você vai crescer como mulher, e aí você vai começar a ver que você está sendo bênção para outras pessoas, você está sendo bênção para a sua casa. Esse resultado não está vindo mais só para você, mas para as pessoas que são ao seu redor. E esse é o propósito do Evangelho, né? Esse é o propósito da palavra de Deus. Nos aperfeiçoar, né? Nos tornarmos mais parecidos com Ele, para que a gente seja a bênção, né? Não só para a nossa vida, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, para alcançar outras pessoas para Cristo. Então, faz parte da nossa vida cristã ter uma intimidade com a palavra de Deus. E quanto mais cedo a gente entender isso, vai ser melhor para a nossa vida. E quanto mais a gente fizer isso, vai ser melhor. E esse é o propósito desse estudo, né?